Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, plaquetas. As famosas plaquetas constam no hemograma que a gente faz uma vez por ano, na maioria das vezes, ou em casos especiais. Nós já falamos muito sobre hemograma aqui no canal. Portanto, um dos parâmetros medidos através do hemograma são as plaquetas. O que são plaquetas? Plaquetas são pedacinhos, fragmentos de células produzidos pela medula óssea através de algum estímulo. As plaquetas desempenham uma função de interromper o fluxo sanguíneo quando alguma veia, algum vaso é lesionado ou ferido, como num machucado, por exemplo, como numa furadinha de sangue para tirar sangue. Ou seja, as plaquetas elas são responsáveis pela coagulação do sangue. A medula óssea demora em torno de 10 dias para lançar uma plaqueta nova no sangue. Então, em comparação com os leucócitos, as plaquetas elas demoram um pouco mais a serem renovadas. Por isso, o acompanhamento dela seria mais semanal, diferente dos leucócitos, que a cada 6 horas se renovariam, como já dito nos vídeos anteriores, as plaquetas seriam 10 dias. Então esse acompanhamento é mais lento um pouquinho. O maior questionamento dos pacientes diariamente no laboratório é quanto a plaquetas muito altas, no caso a gente chama de trombocitose, ou plaquetas muito baixas, a trombocitopenia. É mais comum ainda a trombocitopenia. A trombocitopenia pode acontecer por muitas causas, mais de 200 causas. Aqui a gente vai citar algumas. Um exemplo, por exemplo, seria a dengue. No caso da trombocitose, alguns fatores rapidamente para vocês terem noção, seria um procedimento pós-cirúrgico, pode acontecer da medula ela reagir. São causas reacionais que a gente chama, algum problema na própria medula, entre outros fatores que a gente vai citar lá na frente também. Quando a gente fala de contagem de plaquetas, a gente tem que ter noção do valor de referência do número de plaquetas. Ou seja, qual o mínimo aceitável na contagem de plaquetas e o máximo? Então, esse valor de referência pode mudar conforme o sexo, a idade, a etnia. Por exemplo, as mulheres costumam ter plaquetas mais altas do que os homens, porém as gestantes não. No caso da gestação, a plaqueta tende a cair. Por exemplo, a raça. Os negros tendem a ter plaquetas mais baixas, o valor de referência para os negros é bem diferente dos brancos. Isso é muito interessante, porque na maioria das vezes o laboratório ele libera um valor de referência global. Então o médico ele tem que ser muito minucioso ao investigar se de fato existe a trombocitopenia. As crianças tendem a ter plaquetas mais altas do que os adultos. Outros fatores que podem interferir também seria o tabagismo, a obesidade, entre outros fatores. Então, o valor de referência pode variar. Mas, de uma forma global, o valor de referência pode variar de 140 mil plaquetas a 430 mil plaquetas. Então, esse é o padrão que a gente utiliza de normalidade. Sabendo agora o valor normal, nós podemos então classificar o que é uma trombocitopenia de uma trombocitose. Outra questão a se avaliar no quesito plaqueta é a forma em que ela está disposta em lâmina. A gente já discutiu sobre isso nos vídeos de anemia. Toda vez que a gente colhe um sangue para hemograma, a gente colhe o sangue no tubinho com um anticoagulante exatamente para o sangue ficar fluido e a gente conseguir avaliar essa parte de coagulação que quem assume são as plaquetas. Mas a gente também faz uma distensão sanguínea na lâmina. A gente pinga uma gotinha de sangue na lâmina e avalia no microscópio. Quando a gente faz essa avaliação, a gente avalia o formato dessas células ou desses fragmentos, como no caso da plaqueta. Quando as plaquetas elas estão muito grandes, ou macroplaquetas, ou plaquetas gigantes, a gente tem um direcionamento clínico diferente. O que acontece? As plaquetas jovens, elas costumam ser grandes, então isso pode indicar que a medula está reagindo a alguma doença. Vamos pegar o exemplo da dengue.
Quando a gente tem uma queda no número de plaquetas na dengue, uma trombocitopenia, só que na presença de macroplaquetas ou plaquetas gigantes no microscópio, no caso o laboratório ele tem que liberar essa observação no laudo, isso é um bom sinal. O médico avalia isso como uma coisa boa, porque apesar das plaquetas terem caído, a medula está lançando plaquetas jovens no sangue periférico, ou seja, na corrente sanguínea. Também temos os casos das microplaquetas, plaquetas bem pequenininhas, e já são consideradas plaquetas mais velhas, mas existem algumas outras situações, mas são mais raras. Vamos aqui focar no que mais acontece no dia a dia do laboratório. Outro fator que a gente pode observar em lâmina, avaliando no microscópio, é a presença de agregação plaquetária, ou seja, quando as plaquetas se agregam. Isso não é bom no nosso organismo. Nós precisamos dessas plaquetas flutuando no sangue, de forma livre. Quando elas estão agregadas, significa que elas já estão entrando no processo de coagulação. E isso não é bom. Se a gente pensar que vai coagular essa plaqueta dentro da corrente sanguínea que deveria o sangue estar fluido, isso não é bacana. Só que a gente tem duas situações de agregação plaquetária. Uma agregação plaquetária fisiológica, aonde acontece isso dentro do nosso organismo e pode causar alguns problemas, como o trombo, por exemplo. Mas a gente também tem uma agregação plaquetária laboratorial, vamos dizer assim. Numa coleta traumática, uma coleta de criança, por exemplo, muito difícil, ou uma veia muito difícil de um idoso acamado, aonde na hora do momento da coleta, esse sangue já começa a coagular na própria seringa. Quando a gente faz a distensão sanguínea, esses agregados aparecem em lâmina. E aí cabe ao laboratório investigar a origem dessa agregação plaquetária. Outro fator também existe é que alguns pacientes, é como se eles tivessem intolerância ao anticoagulante que vem já no próprio tubinho quando o laboratório compra. Ou seja, esse anticoagulante chamado EDTA, ele é responsável por manter o sangue fluido. Porém, para alguns pacientes isso não funciona. Então o laboratório também tem que estar investigando esse processo para ver se isso é um erro ou um equívoco laboratorial ou se isso é fisiológico do paciente. É importante relatar isso no laudo. Então, se você é paciente do Laboratório Santa Teresa, pegar um laudo onde está descrito embaixo do laudo presença de agregação plaquetária, é uma coisa bacana a se investigar quando o próprio laboratório não solicita uma nova amostra. Como eu disse, a trombocitose é um aumento na quantidade, na concentração de plaquetas, mas isso é individual de paciente para paciente, como a gente já falou, de acordo com o valor de referência. Várias causas podem levar à trombocitose. Essas causas podem se dividir em causas congênitas e causas adquiridas. Dentro das causas primárias, a gente ainda subdivide em genética e adquirida. A genética são mudanças em alguns genes que provocam a elevação na contagem das plaquetas, da produção dessas plaquetas. E na adquirida, a gente pode pensar em algumas leucemias, por exemplo. Como causas secundárias da trombocitose, nós também vamos dividir em congênita e adquirida. Como causa secundária, nós temos o excesso de cafeína, atividade física, uma situação pós-cirúrgica, entre outros fatores. Dentro da trombocitopenia, nós temos que avaliar a incapacidade de produção dessas plaquetas ou o consumo ou má distribuição dessas plaquetas. São fatores diferentes. Quando a gente fala que a medula não está sendo capaz de produzir essa plaqueta, a gente também subdivide em alguns fatores. Fatores esses congênitos, como algumas síndromes, como síndrome de Bernard-Soulier, por exemplo, entre outras, que existe uma grande variedade, e as causas adquiridas. Uso excessivo de álcool, alguns medicamentos, hepatite C, entre outros fatores. Já dentro do consumo aumentado das plaquetas ou a má distribuição das mesmas, nós também vamos subdividir em fatores congênitos e adquiridos. Quando a gente fala em fator congênito, a gente diz que a pessoa ela já nasce com essa questão. Neste caso, por exemplo, quando a gestante administra alguns medicamentos específicos e o bebezinho ele já nasce com essa diminuição no número de plaquetas, o que não é esperado num bebê recém-nascido. E no aumento do consumo adquirido, nós temos, por exemplo, a
púrpura trombocitopênica autoimune, quando a gente fala que a pessoa tem plaqueta baixa por fator autoimune, onde o próprio organismo degrada as próprias plaquetas. E como a dengue, por exemplo, Covid, entre outras doenças infecciosas que levam ao consumo excessivo dessa plaqueta. Para fechar então e matar a curiosidade de vocês que tem essa questão de plaqueta baixa no seu hemograma, é muito importante a gente investigar a causa sim. Se a gente já nasceu com essa plaqueta baixa, e aí é legal a gente pegar hemogramas antigos nossos para estar observando a contagem de plaquetas, mesmo na nossa infância, as mães que costumam guardar exames antigos, isso é bacana. Ou o próprio laboratório, ele tem um histórico, pode ser que ele tenha o histórico desse paciente de exames antigos, é bacana também. Mas para vocês verem que curioso, a trombocitopenia, ela tem mais de 200 causas. Então assim, nem sempre o médico vai chegar num veredito final. Só que é bacana a gente investigar, porque se for uma causa, por exemplo, tratável ou que a gente possa controlar, isso é bacana, esse investimento vai ser bacana, porque a plaqueta ela é necessária para a coagulação do sangue. Então, no momento que você precisar dessa plaqueta, você vai ter um estoque bacana dela no seu organismo. Então, se você tiver alguma dúvida, bota as perguntinhas aí embaixo, ative o sininho para notificações, se inscreva no nosso canal se você gostou desse assunto. Até o próximo vídeo e eu espero vocês!